Samer Haj. É um prazer tê-lo aqui conosco neste nosso podcast. Prazer é meu. Muitíssimo obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Bom, Samer, a gente acabou de sair de uma palestra sua aqui no evento sobre resiliência. E você falou ali em 3 tópicos. Então, se você pudesse falar rapidamente, eu acho que isso impactou muito os notários e acho que todo mundo que pôde ouvir, de como aplicar isso para a sua vida, enfim, de como podemos ser resilientes e caminhar dentro de uma atividade que é tão atacada, eventualmente, mas a gente pensar na nossa vida e ir além disso. Bom, ataques todo mundo sofre, né? Em todos os lugares. Eu li um artigo que fala sobre resiliência, da Diane Coutu, publicado na revista de Harvard, e ela vai dizer o seguinte, que para existir resiliência, a partir de uma pesquisa que ela faz, é preciso que existam 3 características. Encarar a realidade, compreensão da realidade, aceitação da realidade, para então a sua alteração. Encontrar propósito no vale, quando você passa pela situação difícil, por uma situação desafiadora. E criatividade. Sem criatividade não existe resiliência. De maneira que, se a pessoa é pouco criativa, ela também é pouco resiliente, apesar de parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem tudo a ver. Eu acho que todo mundo entende que talvez ser resiliência vira um lugar comum, mas quando entende esses 3 princípios, eu percebo que a gente consegue internalizar isso e pensar de fato, ou seja, o que eu tenho que fazer na minha vida, como que eu posso, né, no meu cotidiano, seja na minha empresa, enfim, no meu cartório, na relação familiar que eu tenho, levar essas balizas. E, sem dúvida, tocou muito a todos os ouvintes que estavam aqui no evento. E, enfim, eu acho que você, sem dúvida, é uma pessoa resiliente, né? E você hoje passou por vários caminhos, já foi advogado, delegado de polícia, já foi juiz e há pouco tempo também deu essa guinada na carreira e seguiu na advocacia. Enfim, eu queria também que você contasse um pouquinho da sua história para a gente. Então, eu, infelizmente, não sabia de concurso de cartório quando eu estava na faculdade. Tá em tempo. Se eu soubesse, Tá em tempo. talvez a minha história seria diferente. Então, o meu erro foi esse. Agora eu me ocupei demais na vida e eu estou naquele momento da vida que, para estudar para o concurso de cartório é uma coisa difícil, porque eu não tenho tempo mesmo. Mas se eu tivesse tempo, seria certamente a minha opção. Eu não sabia. E as pessoas não falam muito na faculdade, né? Mais ou menos, a pessoa entra e pensa estudando para o concurso da magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, hoje em dia mais, antigamente menos, mas hoje em dia mais, delegado de polícia, enfim. E eu entrei na faculdade pensando em advogar. Eu não pensava em prestar concurso público, não. Mas eu fui estagiário no escritório de advocacia, eu errei o escritório, não errei a profissão, não. E eu, no terceiro período de faculdade, eu estagiava no escritório de tarde, faculdade de manhã, estágio de tarde, eu fiz em Goiânia, né? Depois, eu à noite fui para um curso. Fazia um curso de atualização jurídica que eu inventei, que na verdade era um curso preparatório para concurso, mas é porque eu sempre gostava de fazer alguma coisa. E aí, os professores de noite eram juízes e de tarde eu estava com advogado. E de noite os professores sabiam tudo, eram bem-sucedidos, enfim. E de tarde advogado, o conhecimento jurídico dele era limitado e exercer a profissão difícil. Eu prefiro ser o cara da noite, o cara da tarde. E aí eu mudei, decidi que eu ia prestar concurso para juiz. E aí eu comecei a estudar, porque acho que é isso, acho que a ideia da compreensão da realidade é essa. Eu vou estudar, eu quero ser juiz? Quero. Como é que eu faço para ser juiz? Você tem que saber essas matérias, a prova é assim, o sistema é esse. Então essa é a realidade? Então tá bom. Aí eu comecei a estudar, no meio do caminho prestei no concurso de delegado, passei no concurso de delegado, e aí eu fui delegado durante 3 anos. Foram os meus 3 anos de prática como delegado de polícia. E aí eu passei, depois continuei estudando, me tornei juiz em Brasília e fui juiz durante 8 anos e meio. Ninguém entra na magistratura pensando em sair, ou pelo menos ninguém entrava na magistratura pensando em sair. É sempre meio que uma profissão fim,
existe a nobreza do cargo, enfim, etc. E aí eu entrei e eu eu queria dar aula, queria ser professor. E eu procurei uns 2 cursinhos para dar aula, esses cursos preparatórios para concurso, e eu não encontrei as portas abertas. E aí eu fundei o meu. E aí, quando eu fundei o meu, as coisas começaram a dar certo, criaram uma proporção relevante, cresceu tudo. Eu era juiz e tinha esse curso preparatório para concurso. Então eu não pensava em sair da magistratura, não. Estava tudo certo, era um caminho e tal. Sair seria muito depois, muitos anos depois, enfim, talvez aposentado, enfim. Mas aí veio a pandemia e na pandemia um amigo meu disse, olha, muita gente está te seguindo no Instagram e não é do direito. Você deveria ministrar cursos para essas pessoas que não são do direito. Eu disse, será que vai ter gente para isso? E aí eu fundei o Ser Mais Criativo. Na verdade, não é que fundei, eu lancei um curso de escrita criativa, deu muito certo. Aí eu lancei um clube de leitura, deu muito certo. Aí eu fundei o Ser Mais Criativo, que é essa escola de criatividade e cultura, que ganhou uma proporção relevante. E aí eu precisei decidir. Quer dizer, eu vou ser juiz ou vou ter um dos cursos, porque os dois não dá. E essa decisão deve ter sido resiliente, né? Essa decisão foi a decisão mais difícil que eu já tomei. Sim. Por quê? Eu acho que tem 3 coisas. Primeiro, não é você ganhar 30 mil reais por mês. É você ganhar 30 mil reais por mês até o último dia da sua vida. É uma garantia que você não encontra na iniciativa privada. Sim. Então, você tem essa estabilidade. Então, remuneração e estabilidade. E o terceiro ponto é posição. Porque aí eu decidi, refleti muito e tal. Não foi assim numa mesa, tipo, vou pedir exoneração, então foi lá. Foi uma reflexão, foram 6 meses assim, trabalhando essa ideia. E de maneira que, quando eu tomei a decisão, eu estava mais do que pensado, estruturado, preparado, enfim, não houve nenhum motivo. Mas 2 coisas me chamaram a atenção. Um mês depois, eu parei, olhei e falei, tá bom, agora eu saí, mas eu vou viver de quê, então, já que eu saí? O que eu vou fazer? Vou acordar, vou fazer o quê? Como é minha rotina, né? E eu já tinha uma rotina, mas assim, era uma sensação de um vazio no mundo, né? O Bernardo Soares fala isso no livro do Desassossego, né? Fernando Pessoa. Ele disse que ele trabalhava todo dia até às 18. Um dia ele saiu às 17, ele falou assim, gente, essa 1 hora eu não tenho razão para existir no mundo. Então, essa 1 hora eu não sei o que fazer com ela, não tem por que eu existir nessa 1 hora. E tive isso. E o segundo é que eu não sabia como me apresentar. Porque quando você... Ex-juiz, né? A profissão faz parte da sua identidade, assim, é o que você é no mundo. Então, a pessoa chega, que você fala, eu sou juiz. Aí depois que eu saí, você não diz eu sou ex-juiz. Porque sim. Pelo amor de Deus, né? Olha, eu sou ex-juiz, prazer, eu sou ex. Não dá, o que você é, não é o que você era. O que você faz, né? Não é o que você fazia. Aí eu não tinha pegado a carteira da OAB ainda, porque tem um processo para pegar. Então eu não era nada. Olha, eu saí agora, aí você tem que contar uma história, então eu ficava confuso mesmo. E é interessante, de mudança que a gente vê na classe notarial, às vezes acontece isso, que alguém fica muito tempo ou como tabelião, registrador de imóveis, enfim, tabelião de protesto, e eventualmente muda de um cartório para outro, que embora seja todo mundo é cartório, são vidas muito diferentes, né? E tem casos de colegas nossos que mudam e falam, poxa, achei que ia melhorar, ou enfim, talvez num contexto de achar que estava no mesmo platô, e fica meio a vida sem sentido, e até se acostumar que você tem uma nova profissão, que você é uma nova pessoa. Mais do que ter uma nova profissão, você é uma nova pessoa. Né? A profissão ela constrói a nossa identidade, o nosso caráter e quem a gente é. Mas qual é a melhor? Agora você me pega. Eu quero não ver pode ele falar? Eu quero ver não, ele não responder. pode O melhor é ser tabelião de notas, com certeza. Isso aí não tem dúvida. Como assim? Que dúvida Nós é essa? estamos no evento aqui que tem 91 países no mundo, 2/3 da população mundial, mais de 60% do PIB, ou 70% do PIB do mundo, roda em sistemas de notários idênticos ao do Brasil. Então, quando a gente fala cartório, só tem no Brasil. De fato, registro de imóveis, registro civil das pessoas naturais, protesto,
imóveis ainda tem em algum outro país, como na Espanha, tem uma rede de imóveis pujante. Mas o notário, a figura do notário, que remonta a milhares de anos, ela existe no mundo inteiro. E quando a gente está inserido num contexto que você vê pessoas iguais a você, fazendo coisas iguais a que você faz, em países tão diversos do nosso, você fala, poxa, eu não estou sozinho nesse mundo, não. Então dá mais convicção, eu acho, disso, sabe, Samir? Mas é óbvio que também é a que mais trabalha. Também de notas é a melhor, mas é a que mais trabalha. Samir, e você... além de todo esse caminho profissional, você é um comunicador, né? Eu acho que daria até para você se apresentar assim. Eu ia falar porque isso. Você quem é o Sam? É o mago das palavras. É um comunicador nato, assim. A sua palestra realmente foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de assistir presencialmente e você encanta, né? Como o comunicador se prepara para estar cada vez melhor? Como é o seu dia a dia se preparando para ser um comunicador? Tá. Assim, eu venho estudando comunicação, oratória, há um tempo, porque eu ministro cursos de oratória também. Então, deixa eu te dizer. Primeiro, nenhuma oratória é boa se ela tira de você sua naturalidade. A partir do momento que você faz um discurso e ele não é natural, não interessa a palavra que você vai usar, não interessa a importância. Perde a conexão com as pessoas. Agora, como é que eu me preparo? Eu fiz um estudo, mas isso não necessariamente foi a razão de eu ser um comunicador, mas melhorou a minha comunicação. De discursos que marcaram a história do mundo. Então eu li vários e várias vezes. Devo ter lido, sei lá, uns 50 discursos e mais de uma vez todos eles. Churchill, Mandela, Thatcher, Ulisses Guimarães, Rui Barbosa, Brasil e mundo. E eles têm elementos em comum. Para você ter uma ideia, o discurso mais conhecido de Nelson Mandela é aquele Eu Tenho um Sonho. Nelson Mandela não, Martin Luther King é Eu Tenho um Sonho. I Have a Dream, que ele faz no Lincoln Memorial. 250 mil pessoas. O discurso dele é metade ele já tinha feito, já tinha rabiscado, metade ele improvisou. Ele fica até 4 horas da manhã no hotel, rabiscando o discurso dele. Essa é a primeira metade do discurso dele. Igualdade racial, etc. A segunda metade foi porque ele empolgou na hora de falar. E é a segunda metade que entrou para a história, que é quando ele fala, quando ele decide revelar o sonho dele, que é o que os filhos dele possam se sentar na mesa com filhos de escravos, possam se sentar na mesa com filhos de ex-donos de escravos, etc. Que é o que toca. Por quê? Porque ele percebeu o sentimento das pessoas ali. Isso muda a qualidade da comunicação completamente. Você perceber qual é o fórum, quem é que está ali, quem é que está te ouvindo, e você se conectar a essas pessoas. Acho que isso ajuda muito na comunicação. Para se tornar um bom comunicador, você tem que ser um voraz leitor e tem que ter prática. Prática. Prática é treinar. Treinar em frente ao espelho, é treinar gravando, é treinar palestra, aí até que se torna natural. Agora, Sam, é uma coisa que o Edu estava comentando sobre o pessoal que presta concurso para cartório e às vezes não sabe se quer ser notário, quer ser registrador, ele pensa que quero ser o que dá mais dinheiro. Uhum. E uma coisa que às vezes a gente nota nos colegas de profissão é que, de fato, enquanto ele estava prestando concurso, o sonho da vida dele era ganhar dinheiro. Uhum. E aí, a hora que ele consegue uma serventia rentável e etc., você vê que ele fica uma pessoa amarga, fica uma pessoa que aparentemente ele não queria tanto assim ganhar dinheiro, ou o dinheiro não completou aquilo que ele estava procurando. E a gente acompanha você desde a época do seu cursinho, você sempre foi uma pessoa que inspirava muitos alunos, que você era capaz de passar uma verdade pessoal muito grande, né? A sua verdade, né, no caso, porque você passou por isso, tudo aquilo que eles estavam passando, e era você ali dizendo, olha, também passei por isso com o seu jeito de falar. E como que você vê essa construção de um propósito pessoal, né, especialmente quando você dá esse passo de sair da magistratura, de deixar de ganhar 30 mil reais por mês, de certa forma se jogar de forma instável no mundo, né, e encontrar esse propósito na incerteza, vamos dizer assim. Acho que as pessoas romantizaram muito vocação. Então você vai vendo as pessoas falando sobre vocação, é uma coisa romantizada, assim. Porque vocação, quer dizer, do vocativo é um chamado.
é como se você tivesse um chamado e você tivesse que descobrir o chamado. E é no meio do caminho que você descobre o caminho. Mais ou menos assim, né? Há uma pedra no meio do caminho, eu digo que há um caminho no meio da pedra. De repente, o que era um obstáculo muda a sua vida completamente e muda para melhor. Então, havia um caminho no meio da pedra. Você começa a trabalhar e você trabalha, o sujeito passou no concurso de cartório, ele é registrador, ele é tabelião, agora ele ganha dinheiro, antes ele não ganhava nada, agora ele reclama, antes ele jurava que não reclamaria, porque assim, se você pensar do ponto de vista do servidor público, existe uma regra tácita, mas todo mundo que toma posse, depois de 6 meses tem que reclamar da remuneração. Primeiros 6 meses você não pode. Depois foi defensor público, inclusive. Depois de 6 meses você tem que falar que a carreira está desvalorizada, que está difícil, está estagnada, tal. Né? Então todo mundo é uma regra tácita. Ninguém diz que tem, mas todo mundo sabe que existe. Eu acho o assunto é o olerite, né? Sempre tá mal, tá ruim, tá não sei o quê, tem que fazer isso. Eu acho que você vai encontrar propósitos de diferentes formas. Você vai encontrar propósito dentro do seu trabalho, como tabelião, como registrador, e você vai encontrar causas pelas quais lutar dentro e fora daquilo que você faz. Não necessariamente, às vezes a missão, porque eu digo que as pessoas romantizaram muito, porque essas questões que a gente levanta agora, talvez o seu avô não tenha tido. Ele tenha simplesmente se casado, criado os filhos, trabalhado. A missão dele era construir a família dele, criar os filhos, trabalhar, jogar o baralho dele, ou assistir ao jogo dele. E era essa. E ele era feliz. E era feliz. E aí agora inventaram que você tem que mudar o mundo. E aí, qual é o ponto? O ponto é que a gente tem uma liberdade com a qual nós não estamos acostumados. Então o cara quer, ao mesmo tempo, ter a garantia de um serviço público, mas ele quer trabalhar num ambiente tipo Google. E ele quer viajar o mundo. E ele quer ser um nômade digital ao mesmo tempo. Aí não dá, não fecha, entendeu? Ele quer ter todas as experiências. E aí falta tempo. Falta tempo. E aí a culpa é do outro. Porque sempre a culpa é do outro. E aí, falta construir um propósito dentro das suas possibilidades. Né? Eu acho que falta uma visão de realidade mesmo. Essa é a realidade. O que eu vou fazer aqui para... não, mas eu acho que é vazio, eu acho que aqui é muito trabalho, então não é exato. Então tá bom, pega uma parte do que você ganha trabalhando ali e adota uma instituição e vai criar uma instituição. O Antônio Hermílio de Moraes, quando faleceu, a Beneficência Portuguesa, eles falavam que ele era um sujeito presente. Ele falava assim, eu não dou um cheque, porque dar um cheque, eu não dou só um cheque. É muito fácil. Então ele ia lá, ajudava na gestão financeira do negócio. Então ele encontrou um propósito, além da empresa dele, ali. Então, já que você acha que não, então vai para um hospital, vai para uma creche, então adota um negócio desse e faz isso para frente. E aí, isso é interessante porque o Caçamba falou muito bem, às vezes a gente passa, né, o concurso de cartório, anos, às vezes até décadas, a pessoa ali estudando para chegar no cartório fim que ela quer e sentou na cadeira. E a partir daquele momento, todo aquele vale que ela passou, né, e ali ela tinha um propósito, a hora que ela senta ali, ela não consegue talvez enxergar o propósito, ou ela vê que aquele propósito, por si só, ele é vazio. A gente brinca que realizar o sonho é melhor nos sonhos. Claro, sempre vai ser. E eu acho que nós aqui, que a gente participa de atividade institucional, a gente vive muito isso. A gente tem um prazer que a gente fala, vocês estão malucos de ficar envolvendo em associação, enfim, né, ouvindo reclamação ou trabalhando tanto fora do cartório, vocês não ganham nada com isso. Mas eu acho que talvez um pouco disso, a gente vê um pouco de propósito, enfim, em algo que a gente acha que está fazendo o melhor. O melhor. Mesmo errando. Mesmo enfim, errando, né? Errando mais que acertando muitas vezes. Fora o senso de comunidade, que é muito gostoso, né? Sim. E de pertencimento. Porque a verdade é que te proporciona, o trabalho do tabelião é um trabalho solitário. Eu acho bem solitário. As decisões são suas. Nenhum sócio tem para poder apontar a mão, né? Assim, não, no caso que você contou, né, do estagiário, do trainee, do júnior. A gente, como tabelião, né, Aninha? É um trabalho solitário. E esse momento do trabalho institucional te proporciona essa vida com o seu par.
né? E é aquele momento que você está com uma pessoa que sofre as suas dores, né? Compreende a sua angústia, te ajuda a ter propósito. E talvez apontar, falar, você está fazendo isso aqui errado, né? Eu acho que o caminho que você escolheu não é esse, enfim. Isso aí A gente pensa um pouco o trabalho institucional como uma grande terapia, né? Aí Sim. vamos colocar nossa instituição no divã e ver o que sai daqui, né? É, isso mesmo. Mas, Sam, como é que você faz para trabalhar esse repertório seu? Porque, né, ninguém começa a citar Fernando Pessoa, Machado de Assis, Martin Luther King, como se fosse Gibi da Mônica, de uma hora para outra, né? Você tem uma rotina, você sistematiza isso? Eu tenho uma rotina. Na verdade, assim, eu sempre estou lendo um livro clássico. Sempre. Então, eu acabei de terminar Édipo Rei, de Sófocles. Eu sempre estou lendo um livro clássico. Para além disso, eu leio 5 obras que eu não leio toda semana, mas toda semana eu leio uma delas, que são de diferentes áreas da vida. Então, eu vou ler uma obra voltada para a área espiritual, para a área financeira, para a área profissional, para a área familiar e para a área sentimental. Então, por exemplo, neste momento, eu estou lendo o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, da Philippa Perry, que é uma psicoterapeuta inglesa maravilhosa. Eu estou lendo Amor Líquido, de Bauman, que é espetacular. Assim, é um livro para se ler aos poucos. Se você ler rápido, você vai perder muita coisa no livro. Mas quando você vai lendo aos poucos, Bauman, ele pegou a minha cabeça, assim, desse ponto de vista das relações humanas, e simplesmente assim, mudou completamente a minha visão. E ele escreve muito bem, né? Alguma coisa que você tem em comum, né? Nossa, muito obrigado pelas coisas em comum com o Bauman. Ainda bem que eu não falei uma coisa dessas. Não, mas é verdade, porque você falar de amor, falar de sociologia do amor nos tempos modernos e da forma como ele escreve, que é poético, que te toca, né? Exatamente o que você falou. Se você não lê devagar, você vai perder exatamente a essência do livro. É assim, é maravilhoso. Eu estou lendo uma outra obra de Harvard, de vida profissional, que chama Gerenciando Pessoas agora. Estou lendo a Bíblia nesse momento para a área espiritual e estou lendo, terminei de ler Psicologia Financeira, agora eu vou ler Dobre Seus Lucros, que é para a área financeira. Então, estes são livros para além do livro clássico, que eu sempre estou lendo um livro clássico. E estou lendo Confissões de Santo Agostinho, que é um negócio espetacular. Mas uma leitura difícil. Difícil. Santo Agostinho é difícil. Eu digo para as pessoas, quer começar Santo Agostinho, você vai ler uma obra dele pequena, que chama Sobre a Vida Feliz. E é difícil. Tem que ser lido assim. Mas aí, à medida que você vai lendo, e eu dou aula sobre essas coisas, você vai aprendendo e você vai gravando isso na mente. Então, as citações, o que você leu, não leu. Se eu li ontem, citei hoje, eu já fico com aquilo gravado. Às vezes, se você leu ontem e nunca mais teve contato, você se esquece mesmo. E eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Que você lendo esses 5 livros, que pouco dialogam entre si, consegue construir um vínculo, né? Entre todos eles. E, de novo, né? Construir uma verdade pessoal para passar para todo mundo. É que também o vínculo, vai muito, na verdade, é a reflexão dele. Você vai muito ao encontro daquele curso que você tem dos 5 pilares da vida também, exatamente. Né? Isso aqui é por 5 pilares. E como influenciar as crianças? Eu tenho um filho de 10 anos. 10? E o meu maior desafio é fazê-lo um leitor. Então, eu vou te dizer a melhor forma. É vocês criando esse ambiente. Então, se você criar um momento na sua casa que vocês leem todos, e eu sei que isso é raríssimo, mas se vocês falam assim, olha, hoje eu tinha um amigo, na época de escola, eu sempre fui estudioso, bastante estudioso, tal, normal. Mas eu fui estudar em Goiânia e eu conheci um rapaz que foi meu amigo ali naquele ano. Depois se perde contato completamente. E ele era genial. Aí ele me chamou para almoçar na casa dele. E era assim, ele era o primeiro lugar, o irmão dele era o primeiro lugar. Primeiro lugar, assim, gente que passou assim, no segundo ano acho que eu vou prestar medicina na USP. Ele passou. Tipo, sabe aquele negócio assim? Não, mas eu não quero fazer engenharia. Ele foi fazer engenharia depois, foi fazer engenharia na USP, depois foi para a França, e ele passou no ITA, mas não quis. É assim, a família é essa. Aí eu fui até a casa dele, almoçar lá na casa dele. Você via que a casa respirava cultura.
Era assim, ó, hoje é o dia, a mãe dele falava assim, ó, hoje é o dia da poesia, porque hoje é o dia tal, dia, não um dia deles criado, um dia no mundo. Este é o dia da poesia. E aí, ó, eles iam fazer uma viagem para a Itália. Quando eles faziam a viagem para a Itália, todos eram obrigados a estudar a história da Itália antes de eles irem à Itália. Então, quando você chega na Itália e você estudou, é outra viagem. Sim. Porque assim, qual que é a graça de você... Quando você entra numa igreja, num museu, num Vaticano, e você entende a história, o impacto é muito maior do que simplesmente a beleza, sem o conhecimento da história por trás. Eu acho que é isso. É criar um ambiente cultural, é criar desafios. Assim, olha, a gente vai viajar se você ler essa obra aqui, que fala sobre a história desse país. E aí a pessoa pega gosto. É deixar um capital simbólico cultural. Exato. É um desafio, né? Nesse mundo de hoje, tirar crianças de que a telefone, concorrência com o smartphone é É terrível. gigante. Tem um apelo, claro. Sim. A gente, se não tiver disciplina, né? A gente, se não tiver disciplina, vai usar. E a gente vai usar na frente deles, vai usar o tempo inteiro, Sim, não sei o quê. Ainda e mais usa no almoço. Para usa você no que jantar. é ferramenta de trabalho, né? Exato. No meu caso, é uma ferramenta de trabalho. Só que o que acontece? O meu é ferramenta de trabalho. Só que a ferramenta de trabalho só é ferramenta de trabalho porque eu leio. Porque a razão das pessoas me seguirem, lerem o que eu escrevo, é porque elas pensam, esse cara leu isso em algum lugar, é uma coisa interessante de eu ler. Sim. Se eu paro de ler, eu paro de ter o que escrever. Sim. Então eu preciso continuar lendo para continuar produzindo. E o que você faz nas horas vagas? Porque a gente faz aqui o podcast, e aí quando você pergunta do hobby, a pessoa fala, eu leio. Mas, no seu caso, eu imagino que tenha outros. Você é esportista? Obrigado, né? Porque a pessoa fazer uma pergunta dessa, quer dizer, tem chance de ser. Né? Exatamente. Se vazar, não vou perguntar, muito obrigado. Eu faço esportes, tá? Agora eu estou até animado com corrida. Estou começando a correr um pouco mais num pace muito ruim, mas já estou fazendo... Aumentando a distância. A distância. Isso aí. Consistência. Você já leu o que eu falo quando falam de corrida, do Murakami? Não. Esse é um livro obrigatório para corredores. Hein? Que é um livro de literatura. E ele é viciado em corrida, né? Então todo mundo que lê acha que é um livro magnífico e quer se empolgar e começar a correr. Nossa, eu vou ler. E aí... Então eu leio. Agora, ultimamente, acho que desligar o celular, ficar em família, isso. Mas eu tenho assistido a jogos de futebol. Ai, que bom. Vasco. Qual é o seu time? Vasco. Ah, tá. Nossa senhora. Mas então. Mas em Goiás, não é possível. Vasco, todo mundo em Anápolis. silêncio. Time Anápolis. Não, mas time agora Anápolis. Vamos lá. Faz parte do processo criativo. Não, o que acontece eu era apaixonado no Vasco até os 12 anos de idade. Aí depois eu fui estudando, tal, esqueci. Eu não sabia mais nada lá. Nada. Neste ano mesmo, que voltou a Série A, falei, eu vou voltar a acompanhar. E nesse negócio de voltar a acompanhar... Pegou gosto. Peguei gosto, e eu estou num grupo que é família, mas família e amigos de Anápolis, que tem umas 50 pessoas e muita gente muito mais velha. E aí o povo fica acompanhando os jogos, e aí peguei gosto. Virou uma terapia para mim, porque assim, eu trabalhei o dia inteiro. Aí minha filha já dormiu, porque são 9 horas da noite quando o jogo vai começar. Já jantei com a minha esposa, já não sei o quê. E eu tô com uma filhinha agora recém-nascida, tem 9 dias. Nossa! Muito Muito obrigada por ter vindo. E temos que agradecer a sua esposa também. Muito obrigado. E parabéns, né? Obrigado. E aí ela vai cuidar tá cuidando da menor, não sei o quê. Aí eu paro e vou assistir um jogo. Eu esqueço de todos os problemas. Isso mesmo, o futebol tem esse poder. É isso. Então você... Desligar o cérebro. Pra mim, virou uma terapia, assim. Terapia. Você podia escolher um time, né? Mas o meu time tá muito legal. É uma terapia lacaniana, ele sai meio destruído. Não, mas o time em Goiás. Assim, em Goiás, eu torceria pra Napolina, que eu acho que já tá deixando de existir. Mas só. Muito bom. É isso aí. E como é que é a divisão de tarefas? Como é que é a sua relação em relação ao seu trabalho
e a sua vida familiar? Porque imagino que para você poder viajar ao Brasil e trabalhar do jeito que você trabalha, a sua esposa tenha que ter uma compreensão muito grande também. Tem que ter uma compreensão muito grande. Acho que esse é o ponto. Depois tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Por exemplo, eu ministro, se for em Brasília, eu ministro mais palestras, mas fora de Brasília, eu abro minha agenda 2 vezes por mês. Então, por que 2 vezes por mês? Porque sempre chega um terceiro convite que você não pode dizer não. Então vai acontecer sempre aquele amigo que está fazendo um evento, aí como é que você vai falar não? Levei lá para Tiradentes ano passado. Aí você, foi lá também tava esse amigo. Quase tendo filho também, né? Esse foi o terceiro evento do mês, no caso. Exatamente. E aí... Então, estamos no dia 10. Eu vou e volto no mesmo dia quando posso. Então, por exemplo, eu vou ministrar uma palestra neste mês ainda. Eu vou a Belo Horizonte, mas eu vou e volto no mesmo dia com o evento da Conselho Federal da OAB. E aí, final de novembro, né? Verdade. Lá em Minas está bem legal o evento. Grande o evento, tudo. Então eu vou e volto no mesmo dia. E eu tenho um outro evento que eu vou e volto no mesmo dia. Então eu procuro ir e voltar no mesmo dia. Se eu consigo, por exemplo, BH, eu consigo sair cedo, tem um voo que sai 5 horas da tarde e chega 6 horas em Brasília. É como se eu tivesse saído para trabalhar um dia normal. Sim, verdade. Então tá tranquilo. O pior para mim é dormir. Eu não gosto de dormir fora de casa. Mas acontece também. E quando é uma vez no mês, 2 vezes no mês, é tranquilo, faz parte. Você dorme um dia, tal, faz parte do trabalho. Em relação às demais coisas, a melhor coisa é você acordar, tal, sair para trabalhar normalmente, e aí eu faço tudo que tem que fazer, volto para almoçar, volto para trabalhar, faço normalmente, só que meu trabalho é online. E aí vira e mexe, eu tenho lives que eu faço à noite, né? Mas é só isso. Certo. É um desafio, né? A gente... O Cassama tem uma preocupação com essa história da agenda, que você perguntou ontem também. Eu tô... É porque, na verdade, o que eu penso, assim, né? Porque como a gente está aqui e as nossas famílias não, é que a verdade é que pra gente poder trabalhar sempre tem um lado oculto, né? Sim. A gente só conhece metade da história, mas do outro lado tem um pessoal no backstage ali segurando. Surreal, né? verdade. Eu brinco que a gente só está aqui porque você tem a vida organizada lá. Exatamente. Senão você não estaria aqui. E outra coisa, é ruim, né? Vocês estão aqui há uma semana, né? Mais ou menos. Eu desde quarta, mas sim. Mas eu cheguei aqui domingo já. O Caçama também chegou aqui dia segunda, né? Então você fica aqui 4, 5 dias, 7 dias. Você ainda não tem filhos. Sim. Você tem filhos? Tenho 2. Então, dá um peso na consciência de você estar longe. Que assim você fala, gente, não é possível. E piora quando vai ficando mais velho. Porque aí Nossa, a cobrança é explícita. melhorar, né? A cobrança é pior porque ela é explícita. Porque agora você tem o peso na consciência, mas é seu. Vai chegar a hora, são meninas? 2 meninas. Então, que elas vão falar, então, papai, você vai de novo? É, De novo? exato, é muito ruim. Não vai. Fica. Esse pedido do fica é Mas você mortal. sabe o que eu tenho feito, o que eu tenho pensado? Carregar junto. Levar junto. Porque assim, às vezes um evento, eu dou muito palestra no Nordeste, que é em resort, não sei o quê. É legal. Aí fala, vou levar. Tal. Qual é o problema de você levar, às vezes? É porque, por exemplo, num evento como esse, para vocês é muito importante a conversa entre vocês. Então, se você trouxer a sua família para cá, você fica deslocado e vocês não trocam conhecimento. É verdade. Isso E aí tem que ver para qual evento é possível, para qual não é. A Carol ficou traumatizada no evento que a gente foi na Bahia, em 2019, o último congresso material antes da pandemia. Porque era exatamente isso. Eu saía do quarto, 8 horas da manhã, ficava o dia inteiro conversando com um, conversa com outro. Aí ia para a piscina, uma boa piscina. Aí encostava alguém, falava, mas sabe aquele problema tal e tal mas e tal? Mas o Edu e é tal. nosso chanceler. Eu sou ultra social. O pessoal fala que eu sou sociável até demais, então eu vou cortar essas relações. Como bom mineiro. Um mérito. Isso é uma qualidade, não corte de jeito nenhum. Samer, se você tivesse que escolher uma leitura para indicar para os tabeliães do Brasil inteiro, qual seria? Nossa, eu acho difícil fazer essa indicação. Então, se não puder escolher um, escolha 2, ou 3, enfim. Mas... Ou então um livro que te marcou muito. Nossa, e para quem gosta de te acompanhar. Eu tenho vários livros que me marcaram muito. Eu vou indicar
Ah, Vou indicar 3 de 3 autores diferentes. 4. Deixa eu ver se eu vou indicar mais algum. Acho que eu vou indicar esses 4 obras que as pessoas vão gostar de ler. Machado de Assis, Helena, que eu amo, mas tem gente que não gosta, tem gente que lê e fala, nossa, eu li, mas é muito bom. Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, Maravilha. que é assim... E depois do Ensaio sobre a Cegueira tem o Ensaio sobre a Lucidez, que é a continuação. Mas o Ensaio sobre a Cegueira é espetacular, assim, como o cara pensou naquilo. Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, que é muito legal. E A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir, que eu sei que virou polêmica e tal, todo mundo odeia agora, não sei o quê, mas a obra é muito boa, A Mulher Desiludida. Então, acho que essas 4 obras. 4 obras maravilhosas, né? A Helena, que é a fase do Machado ainda meio romântica, é uma coisa maravilhosa. Né? Que é isso. A fase romântica. Então agora Gente, os nossos ouvintes então têm esse dever agora de casa de anotar os 4. De ler só 4 livros. E só uma última pergunta, Cassama, antes de você ir para sua mesa, que agora é a mesa dele lá. Tô me ligando. Se você tivesse que conversar com alguém que você ainda não conversou na sua vida, morto ou vivo, quem seria essa pessoa? Morto ou vivo? Já falecido ou não? Quem seria essa pessoa? Que eu nunca conversei na vida. Não. Churchill. Olha só. Churchill. Ótimo. Isso porque você falou de resiliência hoje, hein? Ele reúne... Ele é o maior britânico de todos os tempos, considerado por eles. Ele reúne inteligência com coragem, liderança com perspicácia. E quando a vida colocou ele em prova, ele foi maior do que o problema. Então, o resto é muito teoria. E aí, Churchill é um cara que... Real life. Real life. E assim, não adianta conversinha e tal. Ele... Street smart. Ali é Churchill, certamente. Que legal. Sami, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco, pela palestra que foi proferida no evento e por ter dedicado esse tempo aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço. Foi Muito ótimo obrigado, mesmo. obrigado. Obrigada aos meus colegas de podcast, Isso aí, Cassama, o primeiro que a gente faz junto nós 3, não é verdade? A gente criou os 3 juntos, mas aí por conta das agendas, a gente não tinha sempre conseguido. 2, essa é a primeira vez. Então, os 3 juntos. E para um convidado merecido, né? Muito obrigado. Com certeza. Obrigado. Obrigado, gente. Super obrigada. Obrigado.